Estamos de volta com Hoje Pode das Gurias, essa semana trazendo duas convidadas especiais, lembrando que a gente tá em duas hoje, porque a Chay ganhou nenê, então, né, licença maternidade para nossa outra apresentadora, e com muito prazer recebo elas aqui, que são minhas amigas, parceiras de sempre, de uma vida, né, que fazia tempo que a gente não se via, mas com prazer recebemos elas aqui hoje, Lica, Paty. Bela Festa em peso, né? As caras da Bela Festa. Bem-vindas, gurias. Acho que vai ser muito legal essa nossa conversa. Não sei se tu já conhecia elas, Vera? De vista, sim, de eventos, já tinha visto, sim. Coisa boa, Nath. Tava com saudade mesmo, a gente bater um papo, conversar. E nós que agradecemos, né, o convite, a oportunidade de estarmos aqui juntas e falar um pouquinho de nós e da nossa empresa. Isso aí. Vocês são irmãs, né? Eu tava até perguntando agora a diferença de tempo, questão de 1 ano de diferença. E vocês trabalham juntas, não só juntas, como com toda a família, né? A Bela Festa é uma empresa familiar, né? Há quanto tempo vocês estão atuando já com a Bela Festa? Foi a mãe de vocês que começou, né? A Bela, a Nath, completa agora em setembro, 21 anos de atividade, né, como Bela Festa. A mãe e a Lica começaram um pouquinho antes, com uma sociedade que durou 1 ano e pouco, né, e aí era a Lica, a mãe e outra a sócia, né, então daí isso era no ramo de decoração também, né, igual como só que era um feijãozinho bem, né, e aí sociedade, né, sempre tem às vezes alguma diferença, dificuldade, e não, na verdade, só resolvemos parar, né, e naquele momento houve uma reunião de família, né, onde daí ali que a mãe resolveram que iriam continuar, que tinham gostado daquela atividade, né, tinham achado interessante, tinham, né, já tinha se apaixonado pelo setor. Tinha picado, né, o bichinho dos eventos, que a gente diz, Sim. Já tinha picado, e aí eu também ajudava, eu só ia, assim, esporadicamente ajudar no dia, exato, não participava do processo, a Lica já desde o início era a pessoa que fazia os projetos ali, né, e aí naquele momento eu e a Lica estávamos ingressando, né, as faculdades, e daí que sim se tornou a Bela Festa, que daí com a mãe e as duas filhotas. Vocês são formadas, então? Eu sou formada em publicidade e propaganda. Eu também. E eu fiz até o 7º semestre de arquitetura, porque em função dessa demanda aí de já sempre acompanhar desde o início, né? Sim. A venda, a execução das flores, todo esse atendimento desde o início ao cliente, então eu sempre estava muito próximo. Mas a arquitetura, tu usa bastante coisa até nos Total, projetos, não, né? os projetos são feitos E na verdade, exatamente, todos em medida, em escala real, assim, para que a gente realmente possa chegar lá e ter uma assertividade da execução, né, do projeto de decoração. Então, isso, com certeza, nos ajuda muito na questão dos projetos de decoração. E aí, quando eu retornei até quando tive o primeiro filho, o João Pedro, eu parei e voltei para a faculdade. Mas aí, quando eu já estava lá pelo 7º semestre, eram duas menininhas lindas, a Juju e a Rafa, e aí eu estava grávida de gêmeas, e aí o projeto da arquitetura ficou para um segundo plano mesmo. Mas você tem vontade ainda de voltar? Então, agora, sinceramente, não. Toda a bagagem do curso me engrandeceu muito, nos engrandeceu muito na questão, assim, de chegar e ter uma noção espacial, né, gurias? Toda essa bagagem do curso, assim, me ajudou muito, com toda certeza. Mas hoje, assim, eu te confesso que eu sou muito realizada na parte de decoração. E a parte da nossa loja hoje, que a gente trabalha também, já cortando um pouquinho, mas já trazendo, nós trabalhamos direto com os arquitetos. Sim. Na Bela Conecta, que é a nossa loja de decoração de peças para casa, né? Então, essa nossa relação com os arquitetos, ela é muito próxima, né? Então, claro, a gente respeita... E tu já tem a linguagem deles. Exato, também, então né? eles vêm com o projeto pronto, com a perspectiva, com a ideia, com o conceito do espaço, do ambiente, e nós entramos com a cereja do bolo, que são as pecinhas, né? Esculturas, caixas, livros, vasos, fazendo todo esse... Quando a marcenaria está pronta, a gente entra com essa finalização. E na verdade também, quando no início ali que veio o João, depois teve a retomada, mas aí quando veio as gêmeas, a Bela já estava muito acelerada, já tinha passado de fase, né? Já estava... Com certeza.
né, em outro momento. Então, aí tem uma retirada. Hoje a gente tem, né, no nosso quadro, a Bruninha, que começou como estagiária, né, e aí ela se formou e ficou conosco lá na Bela, assim, é uma grande agregadora na parte dos projetos e também na loja, né, que ela faz essa triagem do garimpo ali das peças, né, mantendo bem como a Lica disse, né, a essência do projeto, respeitando, né, de cada profissional, né, porque a gente atende vários arquitetos, né, cada um tem a sua linguagem, né, o seu estilo, né, e a gente tenta sempre preservar, né, e agregar, né, ser agregar naquele projeto, né, levando as peças, a cereja do bolo, como a gente diz. E até um tempo atrás, eu não sei se ainda é assim, mas tinha uma época que trabalhava vocês, a tia Marli, Adoro a tia teu Marli. pai, o teu pai, o Pedro, né? Sim. A Sheila, Sim. ou seja, era pai, mãe, irmão, filhas e a prima Família. também. Quase irmã. É quase irmã. Continuam vocês todos envolvidos. Nath, eu digo assim, né? Hoje ou foi ontem que eu comentei assim, eu não consigo me imaginar numa outra sociedade que não seja com meus irmãos. Porque realmente, assim, gurias, eu acredito muito na empresa familiar, porque é o que eu vivo, é a minha realidade. Eu nunca fiz outra atividade, né, sem ser trabalhando com eles. Mas a gente tem uma relação, e é muito legal, nós 3 sócios, o Pedro também, né, o Pedro não ele sempre diz assim, eu não apareço, eu chego e todo mundo diz, tu é irmão da Lica e da Paty, né, mas ele é responsável por toda a parte de organização de logística, às vezes nós temos 5 eventos no mesmo dia, então, onde vai primeiro, quem vai para que lado, que caminhão vai para que lugar, né, e principalmente, assim, a gente pensa eu quero um aéreo ali, né, voando. Ele que dá um jeito de E colocar. ele é o engenheiro de execução. Como vai estar, é um problema Ele que resolva que vai funcionar. que acaba ficando com ele, né, mas eu acredito muito, assim, aquilo que nós estávamos falando, que a empresa familiar dá certo porque obviamente, nós somos 3 pilares extremamente diferentes, com qualidades e defeitos, dá certo, né? Porque Extremamente, cada um com a sua característica, com o seu perfil, com o seu estilo de vida, com os seus gostos. A gente respeita muito isso, essas nossas diferenças. E, obviamente, dá atrito, a gente fala tudo que tem que falar, briga. No outro dia tá mostrando junto. No outro dia, não, no mesmo dia. Às vezes a gente tem reunião de manhã, dá uns momentos de tensão ali. Passa 15 minutos, a gente se encontra, moça. Oi! Eu ia perguntar isso, como é que é esse convívio, porque, tipo, é muito detalhe, é muito estressante trabalhar com evento também, né? E vocês, com toda a família ali, imagina o conflito que não deve dar. Então, claro, hoje vocês se adaptaram mais ao jeito de cada um, talvez, mas mesmo assim, né, deve rolar um quebra-pau, assim. Tem fases, daí sempre tem alguém que tá mais neutro, dá uma, né, uma Segurada. negociada ali. Mas assim, Nath, voltando um pouquinho no teu questionamento, que eu acho legal, que a Nath eu brinco assim, tem os clientes que são raiz, né, que são dos primórdios, né, e os novos que já pegaram, né, lá na Avenida Vilbaço, né, com o showroom. Ah, sim. Mas antes era a casa da mãe, né? Lembro das nossas reuniões lá. Então, por isso que essa participação, assim, dos nossos pais era mais efetiva. E, na verdade, também, Nath, tipo, acho que a Bela, a nossa família é tão unida que como a Bela deu certo, né? E ia indo, porque, por exemplo, quando a gente comprou o primeiro caminhão, quem foi ser o motorista, né? O primeiro motorista foi o pai, que tirou a carteira de caminhão, era ele que dirigia, né? Então tem depois foi meu irmão, né? Então eu acho que na verdade assim a união, eu acho que fez com que, né, cada um fosse largando algumas, né, e se apaixonando, assim, e assumindo realmente. o seu lugar. Exatamente. No fim deu Depois, tudo certo. Eu admiro bastante, Nath, é uma coisa bem curiosa até para sucessões familiares, né? No caso da Bela, partiu do pai e da mãe, assim, no determinado momento ali, eles deram uma saída, assim, para deixar vocês seguirem. Exato. Eles são nossa retaguarda, continuam sendo sempre, né? A questão, assim, às vezes a gente precisa... Pai, tem um lustre lá que traz que eu vou arrumar. Então, ele sempre tem uma coisinha, né? Ele tem a participação dele E também. gurias, eu vou dizer pra vocês. Também, vamos falar a verdade, né, Paty? Muitos sábados, a gente, às vezes, às 2 da tarde, vem pro salão. Esse tempo ele Socorre. ligou, aí a Lica tava em outro local, e às vezes a gente usa uma estratégia de concentrar,
né? Por exemplo, às vezes a gente, em vez de dividir, As a equipes. gente finaliza e aí vai para outro local. Mas eu tinha que estar nesse lugar não lembro agora o detalhe, mas eu tinha que ir para esse lugar, que era no Monte Lago. E aí eu tava lá e eu digo, vou adiantando as flores, né? Porque eu tava sozinha, daí eu fui fazendo as flores, o pai me ligou de vídeo. Daí ele disse, ai filha, tá onde? Eu disse, pai, eu tô aqui no Monte Lago. E aí eu disse, o pessoal tá lá no Estação Olímpia, eu acho que era. Aí ele disse, tá, e você tá sozinha aí, filha? Eu disse, sim, tô fazendo flor. Aí ele assim, mas tu não, eu vou aí te alcançar os galinhos. Ah, Que amado. amor. Às vezes Foi. até porque Foi. ele quer continuar participando, só não com aquela obrigação, talvez, Sabe, Ver, que né? eu vendo a Paty falar isso, eu acho que é legal explicar, porque a Nath tem uma noção, né, porque dessa função do evento. Mas às vezes as pessoas não se dão conta que o nosso trabalho não é uma coisa que a gente pode dizer assim, ó, hoje vou terminar amanhã, né? O nosso trabalho, assim, ele tem um início, porque os salões nos liberam muitas vezes, tem um dia anterior, né? Então, assim, ó, nós trabalhamos no limite, né? Nós temos algumas horas, muitas vezes, né? E tem que dar certo. E tem que dar certo, tem que fazer acontecer. A gente não pode dizer assim, Vero, me perdoa, mas o teu casamento eu não consegui terminar, né? Então, Não são tem, coisas que não existem no mundo dos eventos e nós temos que, realmente, assim, tu tem que trabalhar com prazo, com tempo, sabendo o que tu tem que fazer, o que tu tem que levar. Então, assim, é uma engrenagem que é totalmente bem pensada, planejada, não é uma coisa ao acaso que dá certo, tem que né? ser, que nem tu disse, é muito planejamento antes, né? O pré, eu acho que deve ser fundamental, assim. Eu sou apaixonada por eventos. Trabalhei muitos anos com isso, claro, não da forma que vocês nem sonham perto. Mas eu acho que nem a Paty falou assim, é o bichinho do evento que pica a gente, e depois quando tu vê tudo pronto, assim, deve ser muito mágico pra vocês, né, que participam de todo o processo, desde a primeira reunião com o cliente até entregar o dia do evento. Bom, eu entendo, né? Imagina eu chegar lá no microfone e falar, bom, Santa Maria, não deu pra eu terminar o palco, por isso os artistas não vão subir, então, né? Ou assim, ó, eu não tinha pensado nessa parte aqui, então no próximo a gente corrige. Não ferrou. Mas tem até uma questão de eventos que eu acho, assim, tipo, que eu só fui entender vocês duas depois que eu comecei a trabalhar com os shows, que foi a questão do telefone, porque era um problema Não falar responder. com vocês, é infernal, sabe? Tipo, quando eu fui mandar agora a mensagem pra saber se vocês viriam, eu até pensei, eu digo, meu Deus, eu vou mandar hoje, ali com a Paty vão me responder daqui uns 3 dias, né? Elas são péssimas de WhatsApp. Obrigada por falar isso, as pessoas vão nos achar que não é pessoal. Agora eu tô colocando no final de semana, Nath, eu não gosto das mensagens automáticas, né? Sim, mas eu tenho Mas também. no final de semana, principalmente quando eu tô quando a gente tá em montagem, a gente tá sempre, né? Mas eu digo assim, às vezes viagem, ou é casamento, ou final de semana mais intenso, eu tô fazendo isso e tá dando certo, porque daí pelo menos tu dá aquela, né, tipo assim, Uma satisfação. estou em montagem, né? A gente Eu sempre retorno na segunda-feira, né? Eu É. brinco, né? Eu brinco que a segunda-feira dizem aquela lenda, né? Lenda urbana, né? Tipo, Segunda quem responde. trabalha com evento só trabalha final de semana, né? Folga na segunda. Jura, né? Aí, desde a quinta, às vezes, eu começo assim, olha, eu já estou em montagem, segunda-feira eu te retorno. Aí, assim, eu vou indo, né? Eu digo, gente, já... Bom, chega na segunda-feira. Mas daí aquele, né, vai ali fazendo, vai indo aos pouquinhos, né? Mas é isso, né? Mas não para nunca, né, gurias? Não, é sempre... Não, uma eu semana lembro que eu ficava pensando, meu Deus, como é que essas duas vivem? Porque era difícil falar, era difícil tudo, e era sempre aquela coisa corrida, e passa, oi, Nath, e era sempre em alta velocidade, né? E, claro, depois dos shows a gente entende que é assim mesmo, enfim, é difícil, né? Mas eu sempre admirei muito, assim, o trabalho de vocês, e a energia, a criatividade, o jeito que vocês se davam bem, o jeito que vocês atendiam o cliente. E eu tenho até uma curiosidade, assim, já deve ter acontecido muito com vocês, né, do cliente chegar na frente de vocês e querer uma coisa, tipo assim, muito brega, muito cafona, e vocês não conseguirem fugir daquilo e tal, e a Bela Festa assinando um troço feio. Elas lembraram de alguma situação. Então, assim, acontece, É. né? Acontece e a gente tem uma frase que eu acho que norteou a nossa vida, assim, que é: o nosso estilo é ser você.
E falar isso pode parecer muito Clichê. clichêzão, assim, mas é real e é fato para nós. Porque a festa da Nath não vai ser igual à festa da Vero. E essa é uma característica, assim, porque num evento, não desmerecendo os nossos parceiros, fotógrafos da filmagem, né? Mas a decoração, ela acaba sendo mais visual da essência do convidado, do anfitrião, né? De quem tá se propondo. Aquela frase que tu entra, isso aqui tá a cara da Vero, tá a cara da Nath, É né? que vocês têm que fazer essa tradução, Fazer né? essa leitura. E muitas vezes, Nath, também, dentro disso que tu disseste, tem clientes que chegam se contando de uma forma, por exemplo, eu quero a minha festa rústica, porque que tu pergunta, né? A gente tem um checklist mais ou menos assim, pronto, mas eu e a Paty, fora esse checklist, a gente gosta dessa coisa assim, né? Desse olhar no olho, trocar essa energia, porque eu acho que é isso que faz. Eu, pelo menos, eu consigo compreender um cliente tendo esse contato com ele. Hoje, claro, até o vídeo ele facilita muito, né? Mas pelo menos tu tá tendo uma ideia, tá conversando. Mas aí esse cliente que muitas vezes essa noiva, por exemplo, que se contou rústica, daí eu falo assim, partimos, né, primeira conversa, agora vamos pra imagem. Me mostra tuas referências ou eu vou te mostrar. Aí eu mostro o rústico. Não, mas não era isso. Não, mas não era isso. Aí quando vê, eu tô lá no clássico. Então, assim, é que nem eu digo, as pessoas não precisam se formar, nem ter um entendimento de decoração pra saber fazer a sua festa. Eu tenho essa obrigação de saber, de mostrar, de te entender, de te ler e te contar no evento. Então, essa é a nossa grande missão, o nosso desafio. Sim. Mas quando a gente passa por essas saias justas, assim, a gente sempre tenta mostrar algo que né? Dá uma nova ideia. Né? Pensei e sugiro isso. Aí já teve, às vezes, de ter que, um elemento, mas isso aqui é importante. Daí coloca, né? Porque daí não... Sim. Que a festa da pessoa... Mas já teve algum evento assim, tomara que não vejam que foi a Bela Festa. Sabe, tipo... Olha! Eu acho que não. Não sei. Acho que já, hein? Essa resposta aí já deixou no ar. Não, mas outra coisa que eu acho interessante, assim, da rotina de vocês, né? Vocês se veem toda semana, por causa que trabalham juntos e tal. No final de semana, vocês se encontram todos de novo pra churrasco, pra essas coisas. Tipo, a convivência de vocês. Tipo, o dia, um dia que não tem evento. No domingo, Olha só, vou te contar uma coisa. Então, ano passado, pra nós, o período mais... Existem... É muito sazonal a questão evento, né? Hoje, nós temos períodos, assim, março, abril e maio, setembro, outubro e novembro. Dezembro também, que são, assim, mais intensos, né? O final do ano a gente atende muito empresarial, então tem muita festa de final de ano. Então, dezembro, assim, é normalmente o período que a gente chega, assim, que a gente realmente tá cansado. Essa é a palavra correta, assim, que a gente já entregou tudo, né, que a gente vem do... Então, ano passado, nós fizemos um período de recesso no início de janeiro, e foi muito engraçado, porque nós encerramos com o pessoal, fizemos um agradecimento e tal, e aí quando fechou a porta, assim, que ficou só nós, eu disse pro meu irmão, assim, agora vamos dar um tempo pra gente descansar de nós mesmos, porque, né, quis dar assim, daí você que ele me disse, tá bom, churrasco amanhã lá em casa, eu disse, ai, que bom. Parece como se tivesse assim, encerra esse papel e entra no de irmão. Então, isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso, sabe? Sim. Porque, bem isso, assim, eu tenho a minha relação profissional com a Paty, do qual a gente tem os nossos grupos lá dentro do comercial, dentro da equipe de execução, mas eu tenho o meu grupo com ela e com a prima, com a Sheila, que é pra gente falar de outras coisas, de vida pessoal, então a gente tem esses papéis, eles se estabelecem de uma forma muito legal. Eu acho que foi uma construção, 20 anos trabalhando junto, né, gurias, então... E é saber separar também, né? Sim. Mas essa maneira como a Lica explicou, foi a minha terapeuta, né, que ela falou assim, ela perguntou pra mim um dia assim, Paty, o que tu é? Aí eu disse, como assim que eu sou dela? Ela disse, não, vai me falando, tu é filha dela, foi me perguntando, eu disse, sim, tu é irmã, tu tem sócios, tu tem amigos, né? Aí ela tava falando exatamente que eu tava numa zona de conflito com o Pedro, numa época assim, e aí ela disse assim, não, então... tu tem que entender, vocês têm que entender quando tu tá no papel existencial de irmão,
né? Ou de gestor, de sócio, né? Uhum. E aí saber separar, assim, ó, não, agora aqui eu estou, né, esse momento. Então, assim, são coisas que vai desenvolvendo, né? Mas é bem isso. Na verdade, assim, a gente tem momentos que não tá junto, mas é bem together mesmo. E as meninas, assim, elas já têm uma vocação, assim, vocês acham pra isso? Elas querem seguir Gostam. isso? Ou elas, ai, Deus me livre, eventos? Eu não sei ainda, sinceramente, assim, elas É, gostam ainda é. muito, porque assim, o que acontece, né, gurias? Aí a gente, Páscoa, vamos montar uma mesa, aí grava um vídeo, vamos montar a mesa do Natal, grava o vídeo, porque, né, isso... E a gente foi muito pra esse lado da decoração, porque a mãe já era assim em casa, né? Então elas têm essa convivência muito forte, né? Acho que elas têm um senso estético mais Aguçado. aguçado do que outras crianças pelo convívio, né? Porque a gente é observadora, né? Uhum. Dessas coisas, sabe? Enfim, então acaba que, como elas estão sempre por perto, a gente acaba conversando, né? Respinga. Já acompanharam algumas montagens, são crianças, né? Até no aniversário delas, do ano passado, uma queria, elas estavam meio assim, né? Divergentes, né? E aí eu disse, tá, gurias, mas não precisa ser igual os temas. A Dinda deixa pra... Deixa eu pegar o gancho aqui que eu reúno os dois temas. Aí a Rafinha queria pizza, alguma coisa com pizza e tal, e ia ser pizza, gastronomia. E eu tinha falado uma vez pra Júlia que ia fazer uma floricultura, e ela queria floricultura. Eu disse, então, assim, ó, vamos convidar elas na turma da Rafa, porque elas têm turmas... Não são colegas. Não são colegas, Ah, nunca que bom. foram, né? Já por orientação, assim, para cada uma ter a sua personalidade. Eu disse, então vamos fazer a floricultura da Júlia, que é do lado, na esquina, com a pizzaria da Rafa. Ah, que legal. Ficou muito bom. A gente fez os temas, assim, daí tinha uma oficina de pizza e a oficina de flor. E eles estavam, gente, literalmente fervendo, assim, né, Lica? Porque daí pegou 20 colegas de uma turma, 20 de outra, 40, né, com 10 anos, que foi o ano passado, esse ano elas fizeram 11. E touro mecânico, aqueles brinquedos, né, e elas estavam correndo, assim, ó, e aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa oficina de flor, né, agora? Eles agitados desse jeito, e a Júlia chegava pra mim assim, Dinda, vai ter, e eu não tava conseguindo ler se ela queria ou se ela não queria. Eu disse, Júlia, tu quer que a Dinda faça? Eu tinha já pego as flores, organizado tudo, os cachepozinhos pra eles fazer. Daí ela disse que sim. Aí eu peguei o microfone, né, dei uma de tia Cris, e aí fui ali, e eles amaram, gurias. Todos participaram quase, as meninas todas, alguns meninos, e cada um fez o seu arranjinho, a gente foi orientando ali, e nós ficamos surpresas com a participação. Os pais iam buscar, elas já mostrar, mãe, olha o que eu fiz, sabe? E assim, eu vi que eles adoraram, e foi uma coisa diferente, né, porque geralmente não tem, assim, esse contato, né, hoje em dia com... A Mana tem a minha irmã gêmea, tem uma empresa de recreação também. E aí ela faz também oficina de florzinha e faz eles plantarem, sabe? E aí eles pintam tem a fase que eles pintam o vasinho, depois plantam a florzinha. E eles ficam muito felizes, entregam orgulhosos daquilo que eles fazem, né? Eu achei muito interessante, muito mesmo. A criança é surpreendente, né? É porque eles gostam de fazer. Só que é uma coisa que é diferente, né? Eles não estão acostumados a fazer. Mas assim, Nath, respondendo a tua pergunta, não deu pra ler ainda se elas vão, não sei. Elas estão curtindo as festas delas. Mas hoje ainda elas estavam me perguntando o que eu falei, o que achava, que a Rafaela defendeu a avó dela, eu disse, tu vai ser advogada. E ela, Dinda, tu fica tentando escolher, daí a Júlia falou assim, de mim ninguém fala nada, mas o que eu chama muita atenção é a Rafaela, ela tem uma habilidade, ela desenha. Então ela tem eu não sei, ela tem um traço, assim, não é normal os desenhos dela, no meu ponto de vista. E a Júlia, ela tem, agora elas estão na fase de auto-make, que elas olham muito esses vídeos, né? Eu vi que elas se pintaram, né? Gente, eu fiquei impressionada, porque assim, o entendimento, e isso primeiro, ir pra cima e esfumado assim, nossa, não sabia, e um senso estético, isso que eu digo, né? E a Júlia é pra essa parte visual, assim, sabe? Ela
ela gosta Compor de roupas. compor look, ela já gosta de Uma coisa mais fashion, assim, exatamente. entendi. Ah, Então, quem sabe, né? E novas até para já estar mostrando esse Sim. tipo de interesse, né? Talvez não sigam na empresa, mas Isso. sigam áreas afins, assim, né? Uhum. Tipo, não vão lá, sei lá, fazer uma medicina, de repente, né? Mas assim, Nath, nós não temos, né, Lica, assim, não sabemos, mas nós não temos assim, tem que seguir, né? Não. Não, Claro deixa que elas não. ter sábado e domingo. Deixa ela descansar. Deixa o bichinho longe dela. Mata o vírus. Agora, uma outra curiosidade também já deu merda, do tipo assim, vocês tinham 5 eventos e sei lá, alguém de vocês fez uma cagada, esqueceu de algo fundamental, assim, na decoração, passou batido no checklist de vocês, alguma coisa assim, cara, deu merda, entendeu? Acontece, né? Não, mas que assim, ficasse- não assim, por não exemplo. sem solução, Isso não. Ou mandar vir de outra forma. Nossa, a gente já teve, assim, várias... nem pensa 2 vezes se, né, for sair mais caro, se o Se tiver recurso for, né... Tem que entregar. nem foi cogitado pelo evento, a gente tem... Exatamente, eu acho que essa é a palavra. Tem que entregar, né? E essa é a ordem, né? Missão dada Mas eu acho é missão que- cumprida. E é uma coisa que é muito sério, né? Não é só uma decoração para nós, é a nossa vida, né? Que tá em Sim, jogo. É, sim. é o nosso Também, né? nome que A tá em jogo. reputação, claro. E é bem interessante essa tua consideração, Nath, porque assim, hoje a Bela atende muito. A gente pegou uma característica de fazer. A gente faz todos os tipos de evento, mas a gente atende esses eventos maiores, assim, de fazenda, eventos em outras cidades, né? E a gente sempre diz assim: esse checklist de evento fora, a gente não pode esquecer do alfinete. Sim. Porque, assim, a gente até conhece das cidades que a gente já está acostumado, onde tem a ferragem, onde tem as coisas, mas aquilo que a gente falou da questão time, né? O tempo, ele é cronometrado, de chegada, de tempo de trabalho, de tudo. Então, assim, ele realmente tem que ser muito batido. Hoje, essas falhas, elas são muito menores, né? Em função da experiência. Quando a gente começou, né, eu, uma menina de 20 anos, eu não tinha a menor noção, assim, eu fui aprendendo, né? E a gente vai, assim, com os próprios erros, né? Sim. Vai. Então, hoje, realmente, assim, essa assertividade, ela é muito maior pela bagagem, Sim. né? Pela bagagem. E acontece, né, gurias? M dá a todo momento. Tipo, Sim, quebrar. todo mundo desse jeito. Por exemplo, a gente chegou numa cidade que a gente ia fazer uma dobradinha, ia montar um evento na sexta e outro no sábado. E aí eu levei um material impresso daqui. E aí cheguei lá e fomos descarregando o caminhão quando eu olhei as placas todas arranhadas e numa cidade que eu não conhecia a gráfica, né? E eu tipo, um era pro Dia. dois. Um era para um dia, outro era para outro dia. Não, a gente chegou antes. A gente chegou um dia antes. Dos dois. Era uma quinta e era Sexta e sábado. Aí eu já... Aí isso é importante também ter uma retaguarda, né? Daí já... Geralmente tem a Luciana, que é do nosso escritório, já ali, ou a vidraçaria, que já aconteceu também em Gramado. A gente chegou e uma das cargas acorda... Isso, assim, acontece raramente, mas acontece às vezes, né? Cedeu e quebrou bastante espelhos. E aí a festa tinha das mesas, né? toda de espelho. Daí a gente... levaram daqui. E eu não podia me envolver com aquilo, porque a gente tinha, né, aquele time, né? O salão tinha restrições de horário, ele tinha uma logística, né? Tinha também um tempo das flores, né? Porque pegou ali numa época que estava um dia bem úmido, né? Então tinha todo um cronograma. Aí a gente liga para a Lu, que é do nosso escritório, né? Da parte do administrativo, garimpa um lugar, manda cortar de tal tamanho, tanto se entrega lá. Esse caso, eu tinha um primo que morava na cidade, eu disse, me acha uma gráfica. Daí, manda de novo os arquivos, né? Refaz a impressão. Então, são coisas assim que, como você diz, assim, acontece, mas sempre assim, eu acho que quando tu tá no evento, no momento, isso a gente tem que, uma lição, digamos assim, que a gente passa, no momento ali, não dá para ficar focado em quem causou. Não, foca na solução. Focar na solução. Depois, eu acho que é importante voltar e pensar,
rateamos aqui o que a gente poderia ter feito para deixar isso melhor, né? Para não acontecer novamente, né? Checar melhor isso, né? Conferir tal coisa, mas na hora, e assim, gurias, eu não sei explicar para vocês, mas é uma habilidade que se desenvolve, eu acho, porque quando acontece qualquer coisa, assim, ó, caiu esses tempos, eu contei, gurias, aconteceu uma coisa bem curiosa que eu acho que o pessoal vai gostar. Eu tava finalizando um evento, na parte final, assim, faltava 45 minutos, eu tava ali, que eu faço os vídeos, né? E eu olhei, fiz a foto, e a chata, né? Fiz a foto, olhei a foto, não gostei, que um arranjo ficou meio em cima de uma arte. E eu meio atrapalhada, né? Sagitariana, fui pegar o arranjo meio afobada, assim. E tava em cima de um banquinho o arranjo. E o arranjo tombou, era um banquinho de 3 pés, e caiu em cima do bolo. Meu Deus! Quando eu olho pra fora, Nath, Tá chegando. que era um salão de vidro, né, no Multilago, tava chegando o pai, a mãe e a criança pra parte ali. Ai, que desespero. Eu, na hora, Travou. não, eu peguei, juntei o arranjo, peguei o bolo, olhei pro Luiz, né, que é o nosso colaborador, eu disse assim, ó, Luiz, leva lá na Nara, era da Nara o bolo. Ai, tá chorando. Agora, pede pra ela refazer o glacê e me traz de volta. E aí eu olhei assim pra quem tava ali, eu disse, gente, não aconteceu nada, eu vou resolver, vamos fazer as fotos, arrumei a mesa, tudo, fui lá pra cozinha, refiz, né, o arranjo, coloquei de volta no lugar, e nisso eles se foram com o bolo, a Paula e o Luiz, né. Daí eles entraram, começaram a tirar fotos, chequei as coisas ali com eles, tudo certo. E aí passou 30 minutos, né, que era o tempo de ir e voltar, voltou o bolo, peguei os pins todos, coloquei ali, reorganizei, coloquei o bolo no lugar. Passou, aconteceu a festa, tudo certo, tá? Deu resolvido. Deu frio na barriga, deu, né? Mas eu digo, não. Não, é uma coisa que eu aprendi até com o Ademir, que ele sempre falou assim, sempre que tu tiver um problema, no tempo de pegar, não demonstra pros outros. Você soluciona, não corra na frente de ninguém. E tudo tá certo. Só fingir que nada aconteceu e segue a vida. Ele fala isso principalmente pra mim, né? Porque tem um problema e eu tô lá no show. E ele fala, não corre! Pra que correr? Porque se tu correr, os outros vão perceber que tem alguma coisa errada. Não, eu não tenho como esconder, tá na minha cara. Aí, Nath, passou, assim, acho que umas 2 semanas, assim, encontrei ela. Acho que a gente se encontrou no salão, assim, no intervalo de fazer unha. E eu olhei pra ela e disse assim, guria, eu preciso te contar uma coisa. Daí contei tudo pra ela, a gente deu risada, tudo, né? Mas assim, como é que eu digo? Faz parte. Eu digo, não, tem solução, né? Nem que eu fosse atrás, tipo assim, ia ter bolo, entendeu? Não ia dar um jeito. Né? Teve antes. Deixa eu só contar esse negócio no chá de bebê do Benjamin, que foi lá no Via Gastronômica. Tu me mandou uma mensagem, acho que faltava umas 2 horas, sei lá, pro chá, ou não me lembro. Tu me mandou assim, Nath, só pra confirmar, é Benício, né? Eu nem lembro disso. Nath, é Benjamin. Eu não sei, mas aí quando eu cheguei tava tudo certo lá. Algum corre de gráfica deu. Não lembro, né? Não, assim, tipo, eu lá me arrumando pro chá. Ah, é Benício, né? É só pra ter certeza. Jesus, é Benjamin. Ai, tem até hoje aquele quadro lá. Mas enfim, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo comercial e volta já com mais Lica e Paty, Bela Festa e tudo mais aqui. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar.
Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Estamos de volta, hoje Pode das Gurias recebendo aqui a Lica e a Paty da Bela Festa. A gente fala Lica e Paty, todo mundo na cidade já sabe, né? Não precisa nem dizer, né? Famosas. Agora, uma coisa que eu acho legal de falar também, gurias, até tava falando pra Elisier, lá da Foto Eleonora, né? Que elas me fotografaram na barriga da minha mãe, daí depois eu pequenininha, daí foi passando, fotografaram grávida, daí do primeiro, do segundo, tipo, a vida inteira, né? Vocês devem fazer parte de muitos momentos da vida de clientes de vocês, né? Isso é muito legal, Nath. Assim, a gente tem famílias, esses dias nós estávamos falando das nossas famílias, né? Que a gente acompanha, assim, nossa, algumas que a gente já fez de primos, irmãos, os avós, né? Que é uma família, posso falar? Claro. A família Camargo. Não, aí agora eu tenho medo de esquecer, porque tem muitos, né? A Sinara. Então, assim, muitas pessoas do qual a gente fez parte e faz parte desses momentos que são momentos marcantes. Casamento, aniversário de um aninho, batizado, chá de bebê, 15 anos, formatura. E é bem como tu disseste, né? Vem nessa sequência, assim, acompanhando, né? Agora também, em especial, a gente tem a Ju Alves, que nós fizemos o 15 anos, a formatura dela de medicina. Nós fizemos a festa de quando ela passou no vestibular. Que a mãe dela disse assim, gurias, vou chamar vocês porque não tem, eu vou organizar aqui rápido, porque ela, quando ela passou, né, ela fez uma janta, assim, de um dia pro outro, a gente foi lá, arrumou. Sim. E agora o casamento, né? Então, assim, realmente, assim, nós somos uma família, né? Trabalhamos em família e celebrando junto com as nossas famílias, né? Sim. Esses momentos, assim, marcantes, felizes. Isso é muito... fazendo parte da história da pessoa, né? Exatamente. Então, eu, na verdade, quando eu conheci vocês, eu tinha 22 anos, que foi no início do Rosa Choque lá, né? Então, já se passaram 11 anos, meu Deus. E eu lembro, assim, que vocês passaram
ser amigas mesmo, né? Exatamente. Quando existe esse convívio, assim, eu acho que vocês acabam participando da vida de muita gente, se torna parte da tornando família. parte da família, né? Então, eu sempre, quando eu vou indicar alguém, sempre digo, vai lá com as gurias. Não faço mais porque eu não faço muito evento, assim, com decoração, né? E teve uma coisa que me marcou muito, que foi na minha formatura da faculdade, do jornalismo, que eu tava com o Benjamin na UTI, ele tinha nascido prematuro, e eu fui fazer a colação de grau, eu não fiz, né, a cerimônia, tudo, só fiz aquela colação, como é que fala? De gabinete. De gabinete, é. Sim. E aí, cheguei no salão de festas do prédio da minha tia, tu foi convidada e tal, a gente sabia que ia ser só um churrasco, né? Aí, cheguei lá e tava o meu nome em balões, assim, Nath e tal, não sei o quê. Eu disse, que legal, né? E aí, eu perguntei, tia, como é que tu fez isso? Foi a minha tia que fez, né? Achei que ela fosse comprar. Mas assim, tipo, ela poderia ter comprado os balões e enchido, né? Assim. Aí cheguei, as gurias da Bela Festa. Cara, eu fiquei tão feliz com aquilo que eu disse, tem um dedinho das gurias aqui, sabe? Por mais que fosse simples, só as letras ali e tal, porque foi o que ela escolheu, Foi isso, mas ela me teve chamou um dedinho, né? Foi aquelas Assim, de última teve um hora que... toque ali, né? Exatamente. Teve um toque, deu, que legal, as gurias estão presentes. Né? Mas é isso, vocês se fazem presentes na vida de muita gente, eu acho que aqui em Santa Maria, até fora, né? E hoje, se a gente vai falar em decoração em Santa Maria, o principal nome que a gente sempre pensa é na Bela Festas. Eu acho que pra todo mundo, né, Nath? Tinha uma coisa que acontecia nas reuniões da Pink, por exemplo, né? As gurias assim, tu já perguntou pra Bela Festa tal coisa? Não, eu sei o que elas estão fazendo, entendeu? Então, assim, a Bela Festa pra mim era sempre um sinônimo de tranquilidade, tipo, eu não precisava ficar... E outra coisa que eu sempre disse, gurias, olha, eu gosto disso, mas façam do jeito que vocês acharem melhor, porque eu sabia que ele tinha bom gosto, que ele tinha Mas se tem gente que competência. já chegou a seguras, eu quero que vocês façam minha festa. É assim, façam do jeito que vocês quiserem, me surpreendam a hora que eu chegar, eu quero ver. Muitos. Eu acho que muita gente faz isso, né? Muitos. Por confiar mesmo no trabalho de vocês. Mas aí, geralmente, já tem uma relação também, né? Tem noivas que têm um perfil mais de não se envolver, e a gente sempre diz assim, a gente tenta, como você diz, o limite o cliente que vai dar, né? Por exemplo, assim, tem gente que quer ver tudo, né? Antes. E tem gente que entende que tu captou e diz assim, não, Paty, eu acho que tu entendeu, tu fez a leitura e pode resolver pra mim. Né? Daí, às vezes, até assim, quando a gente conhece algum perfil, a gente até manda, ou às vezes nem manda. Mas, assim, essa comunicação, a gente tem uma comunicação bem saudável, assim, com o cliente, assim, é bem legal, sabe? E a gente gosta, assim, que nem eu digo assim, quando a cliente me fala isso, eu digo, que bom, porque eu gosto de chegar nessa parte, sabe? Que daí, porque daí, quando tu criação, por mais que tu tenha um profissionalismo e tudo, mas quando tu tá pisando em ovos, tu fica, às vezes, né, um pouquinho... Limitado. Agora, quando tu tem, né, o aval do teu cliente, e eu sempre digo assim, que depois de ti, os profissionais, eles querem muito que dê certo, entendeu? Eles, quando tu é profissional e tu gosta do que tu faz, tu vai, tipo assim, depois de ti, a segunda pessoa que quer que isso fique muito maravilhoso sou eu, entendeu? Porque eu quero uma foto bonita, né? Eu quero ver aquele evento, né? Me trazer outros clientes, outros eventos. Então, essa entrega, ela é muito, para nós, muito importante, né? Mas gurias, por exemplo, hoje, eu quero fazer uma festa. Tá, vou fazer 31 anos, porque eu não vou casar, por enquanto. Então, vamos pensar assim. Primeiro, eu tenho que ter o lugar, né? Ou, a data tal, local tal. E aí, passo pra vocês. Depende. Como é que é o processo? Aniversário, vamos então, falar. Digamos assim, então, fosse um casamento. Geralmente, a gente pede a data e o local, né? Nem sempre vem, né? Por exemplo, assim, até já acontecem alguns erros, digamos, a falta de saber, né? De informação, que nem a Lica disse, a gente não é obrigado, né, a saber, mas por isso que é importante buscar os profissionais. Já teve gente que chegou, que era um local, e já teve algumas vezes que até foi trocado o local, porque não comportava, entende? Sim, a pessoa a capacidade acabou do local. colocando, né, na frente e se antecipou quando a lista era impraticável, né, dentro do espaço físico. Então, a gente pede isso e uma lista, né, pra gente verificar se tá ok, né.
Mas aí sim, tem muitos clientes que recorrem a nós, às vezes até num primeiro momento, ó, Paty, 200 pessoas, clima assim assado. A Ju foi essa, por exemplo, essa cliente, ela tem possíveis datas que ela gostaria de casar, e ela foi lá na Bela para conversar com a gente, que ela tinha uma pré-lista, o que a gente achava, né? Porque confia qual muito, salão, né? Daí queria a mas nossa já opinião. Acaba sendo uma consultoria, né? É. Mas aí temos 2 profissionais que andam bem junto ao lado, que é o cerimonial e a decoração, né? Porque também tu contratar tudo sem ter o cerimonial antes, né? E ele ele faz parte desse processo, né? Mas via de regra, sim, a decoração é um dos primeiros pilares, né? Que tem que ser organizado, porque ela, por exemplo, o bar, eu tenho que entender se o bar vai ter 5 barmans, que tamanho é esse bar, né? Para uma festa de 100 pessoas, tem que ser um tamanho. Para uma festa de 200 pessoas, é outro tamanho. Esse tamanho interfere no layout. Eu tenho que prever um espaço, né? Que eles possam trabalhar, uma bancada que combine com a decoração. Assim como a gastronomia. A gastronomia dita muito de como o convidado vai estar acomodado. Né? Se a gente tem uma gastronomia toda volante, a gente pode ter uma festa mais dinâmica, uma festa mais moderna, com lounges, com apoios, com bancadas, né? Que é uma festa lounge que a gente chama. Agora, se é um jantar à francesa, empratado, né? Aí a outra tem que ter uma mesa posta, um soplá, né? Então, assim, às vezes, por que é importante? Porque às vezes a gente não pensa, né? Nesses detalhezinhos, assim. Já teve muita gente, assim, eu queria mesa para todos, daí a gente ia ver, a gastronomia era volante. Tá, mas aí ia conversando, né, e entendendo mais até, ou ao contrário, né, que já pediram, né, lounge, fui ver o menu, era a própria Pink, eu lembro, assim, que o primeiro tinha mesa para todo mundo, mas a gastronomia não era de sentar e comer, né, então, tipo, a gente vai aprendendo, né. Teve gente que já mudou a data só porque vocês não podiam atender. Sim. Eu acredito. Acredito. Gurias, hoje vocês têm também um showroom, né? Que tu falou a parte da arquitetura ali. Então, é direto com os arquitetos? Como é que funciona lá? Na verdade, a loja, ela é aberta, né? Ali na Vubaço, ela é a loja aberta ao público. Mas quando a gente começou com esse olhar voltado para os arquitetos, sentindo uma carência, porque, inclusive, assim, o que acontece, Gurias? A gente sempre fez evento, como eu disse, de todos os tamanhos. Então, por exemplo, a Vera vai fazer uma recepção em casa, vai montar uma mesa de jantar para receber 10 pessoas. Às vezes as pessoas não sabem, mas a gente vai lá e monta, faz um arranjo no teu centro de mesa, monta as flores. Se, por exemplo, tu tens uma mesa de 8 lugares e vai receber 12, aí eu quero tirar minha mesa e colocar uma mesa da Bela maior. A gente vai lá com nossa equipe, que é a Lúcia, do Caldeirão do Hulk, que eu digo, né? Então, a gente chega lá, retira a transformação da sala, né? Tira o mobiliário do cliente, leva nosso mobiliário maior e aí monta com cadeira, com mesa, com arranjo, né? E quando a gente fazia muito essas intervenções, muitas vezes a gente ia, daí a gente é um pouco metida, daí a gente ia assim nas estantes dos clientes, quem sabe a gente guarda esse aqui, quem sabe a gente posiciona esse aqui. a gente usa esse vaso aqui. E aí a gente já levava uma caixinha coringa, assim, de peças nossas, quando a gente já tinha mexido em tudo. Principalmente nesse cliente que a gente já conhece, que a gente já tinha ido na casa, né, ou para algum atendimento, ou para buscar alguma peça. Então, assim, esses que a gente tem uma liberdade maior, a gente acabou, né, fazendo essa entrega diferente na casa. E muitos clientes, eu não me esqueço de alguns em especial, que diziam assim, ó, não vou devolver. Vai ficar aqui as peças. Então, assim, aí que a gente começou, né, a trabalhar com a venda de produto, entendendo que esse produto que a gente usava no evento também podia fazer parte da decoração da casa das pessoas, né? E a ideia de trabalhar com os arquitetos é porque eles também tinham e ainda tem, né, essa carência de, ao finalizar Gurias, por exemplo, tu faz o projeto de uma sala, né? Aí teus nichinhos lá, quando tu recebe o 3D do teu projeto, ele tá incrível, porque ele tem a plantinha pendente ali, ele tem a escultura no tamanho do nicho certinho. Aí quando a marcenaria te entrega e tá perfeito, acabado com a iluminação, não tem nada nos nichos, né? Então, assim, é o que a gente faz, normalmente agrega junto na finalização. A gente vai o que a gente chama de experiência de decor,
né? Atendemos muitos consultórios, escritórios de advocacia, clínicas, né, que fazem essa revitalização de imobiliário, ou clínicas com inauguração, né. Hoje em Santa Maria a gente tem vários lugares que estão surgindo novos e investindo, né, nessa... porque nada como tu receber um cliente num lugar legal, bonito, né? certeza, Todo mundo tudo, busca né? isso. E aí a gente... aconteceu muito também, né, Lica, de mudanças, assim, tipo, a pessoa mudou um pouquinho a sua linha de atendimento, né? E aí a sala, assim, deixou de representar. Então, às vezes, já tinha algumas coisas e só trocando a decoração, a gente tem essa característica, né? Esse poder de transformar, né, com peças decorativas tu já dá uma mudança. E na verdade, assim, essa experiência decor que a gente chama é a possibilidade de num projeto final, dentro de um garimpo feito através de um briefing que vem dos arquitetos, né, de fotografias ou do projeto mesmo, ou até do cliente a gente tem menos contato, mas também vem, né, a gente selecionar e levar e tu poder ver no lugar. E pode testar também, Exato. né? E o que acontece que muito é que daí, se tu deixa também pro cliente ir buscar uma esculturinha aqui, um porta-retrato ali, fica mais difícil tu fazer a experiência decor, ela te proporciona tu ter o ambiente, né, decorado, né? Então, assim, ele tá contemplando ali tudo e não fica aquela coisa que nem os próprios arquitetos diziam pra nós, assim, o que acontece é que daí eles vão comprando uma coisa de cada vez e às vezes uma coisa não conversa com a outra. Como diria a Chay, não orna. É bom. O que Não acontece, um orna. erro muito comum, gurias, assim, que as pessoas não percebem é, às vezes, assim, digamos, tem um local privilegiado, né? E aí acaba tendo um monte de peças miúdas, digamos, né? E às vezes naquele espaço era melhor ter uma peça, né? Que traga uma referência, né? Que tu entra naquele lugar e tu sabe que tem aquele vaso, né? Com aquele arranjo bonito, ou uma escultura e tal. E às vezes a gente entra nos lugares, tem um nicho grande e 3 pecinhas pequenas, entende? Então, assim, às vezes são pequenas coisinhas, detalhes, assim, né? Que é um olhar diferente que traz, né? Uma visão nova. Ai, gurias, o papo tá muito bom, mas o nosso horário já deu. Eu queria conversar mais com vocês, trocar mais ideias. Enfim, tem muito assunto, né, pra falar sobre... Deve ter não muita só sobre a história carreira, também. mas também sobre decoração mesmo. É um assunto quase que interminável. E foi um prazer receber vocês aqui. A gente agradece também. Eu sei que o tempo de vocês é bem corrido. Concorrido do celular, né? E vocês terem nos dado a oportunidade de conversar. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, gurias, obrigada, né? Obrigada pela oportunidade. Sempre é bom falar do nosso trabalho, aquilo que a gente ama, o olhinho sempre brilha, né? Obrigada pelo convite. Eu agradeço muito. Convidar todo mundo para seguir a Bela, né? Com certeza. Bela Decor. Com 2 L's, né? Bela Festa, _decor. Né? E lá vocês daí já encontram eu e a Lica, né? Pra gente trocar uma ideia também. E é isso, gente. Adorei. Muito bom. Muito obrigada. E a gente se vê, então. As portas estão sempre ser abertas quando próximos precisarem eventos vir também. falar. Tá? Quando precisarem vir também, casa de vocês. Obrigada. Obrigada. E a gente se vê na semana que vem com muito mais. Hoje Pode das Gurias. Até lá, um super beijo.